Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи. A Ucrânia abateu um avião russo, pois, segundo suas informações, ele estava transportando projéteis. Mas os russos alegam que nele estavam presentes 65 soldados ucranianos e disse que o ato foi uma grande barbaridade. Mas será que foi mesmo a Ucrânia responsável pelo abate? O que está por trás de tudo isso? Vamos ver isso e muito mais com maestria no vídeo de hoje. Uma grande perda. O avião que caiu próximo a Belgorod se trata de um Ilyushin Il-76, uma aeronave da antiga União Soviética, que está em atividade desde 1971, já que se trata de uma peça crucial e muito útil para os exércitos. Por conta da sua versatilidade, não é apenas a Rússia que utiliza essa aeronave. A China também mantém seus exemplares ativos. Isso por conta de ser um equipamento pensado para o conflito, pois se trata de um avião com o objetivo de transportar carga militar desde tropas até tanques e equipamentos. Com isso, ele acaba chegando a um peso total muito alto, alcançando as 190 toneladas. Mas o principal diferencial é o que torna esse tipo de aeronave especial. É que mesmo sendo muito grande, é capaz de pousar em pistas curtas e não pavimentadas. Ela pode transportar até 60 toneladas de carga e acomodar de 145 a 225 soldados. Mas não estamos aqui para falar o quanto esse avião é bom e como foi útil, e sim para analisarmos o incidente desta quarta-feira, dia 24, onde o Il-76 foi abatido por 2 projéteis próximo à fronteira. Até o momento não temos muita informação, e os relatos dados por ambas as partes são muito contrastantes. Dessa maneira, não podemos afirmar nada sobre o ocorrido, apenas ver os relatos e analisar utilizando dados passados. Às 6h56 da manhã, horário de Brasília, foi anunciado a queda de um avião russo. As únicas informações que os russos tinham é que se tratava de um Il-76 com 76 pessoas a bordo. Fora isso, não souberam falar muito sobre a aeronave. E quando questionado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reconheceu a queda, mas disse que se tratava de uma informação nova e que não tinha o que declarar sobre ela. Apenas uma hora depois do abate, saiu a primeira narrativa da Federação Russa, onde diziam que a aeronave estava transportando 65 militares ucranianos e que seriam utilizados em uma troca de prisioneiros. Segundo o governador de Belgorod, 3 projéteis abateram a aeronave, que caiu no campo, próximo à área povoada, e afirmou que não houve sobreviventes a bordo. Porém, o que mais impressionou toda a mídia é a alegação feita pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, onde afirmaram que a ofensiva foi lançada pela Ucrânia e acusou Kiev de um ato bárbaro, dizendo que dispararam contra seus próprios soldados. O chefe do Comitê de Defesa do Parlamento Russo disse que além desse avião, existia outro Il-76, que estava voando um pouco atrás e estava com mais 80 prisioneiros a bordo, porém conseguiu retornar sem sofrer danos. Ele também alegou que a liderança ucraniana estava ciente da troca iminente e que haviam informado a maneira como os soldados seriam entregues. Porém, disseram que o sistema de proteção antiaéreo da Ucrânia estava ligado. Eles não puderam afirmar isso, porém disseram que pouco tempo antes do abate, a cerca de 60 quilômetros de distância, um drone militar ucraniano foi derrubado, mostrando assim que o sistema de proteção antiaéreo ainda estava ligado. Porém, uma fonte não identificada das Forças Armadas ucranianas afirmou que a real carga da aeronave eram projéteis para o sistema de defesa aérea S-300 e disse que estão investigando as alegações feitas de que militares ucranianos estavam presentes naquele voo. Em sua declaração, a Ucrânia não confirmou nem negou a derrubada do Il-76, mas em um comunicado oficial acusaram o exército russo de usar aviões de transporte militar para entregar projéteis na região de Belgorod. Nessa declaração, eles afirmaram que as forças russas dispararam 19 projéteis através da fronteira de Belgorod para a região de Kharkiv na semana passada. Dentre os disparos, haviam mísseis S-300, que são construídos para serem usados contra aeronaves e são notoriamente imprecisos contra alvos terrestres. E ainda complementam, dizendo que a inteligência analisou o aumento nos voos de transporte militar para a região de Belgorod, ao mesmo tempo que se intensifica os lançamentos contra Kharkiv. Diante disso, a fim de reduzir as ameaças dos projéteis, as Forças Armadas da Ucrânia não só controlam o espaço aéreo, mas também monitoram de perto os locais de lançamento de projéteis e a logística de fornecimento,
especialmente utilizando aeronaves de transporte militar. E concluiu dizendo que continuarão a tomar medidas para destruir veículos de entrega e controlar o espaço aéreo, para eliminar a ameaça. Mas quem será que está falando a verdade nisso tudo? Logo iremos analisar todos os pontos. Mas primeiro quero trazer uma outra informação. Em uma das declarações feitas pelo governador de Belgorod, ele disse que o avião caiu em uma enorme bola de fogo e que houve uma grande colisão ao atingir o solo. Isso aponta para um possível carregamento de armamentos. Pois, geralmente, quando um avião é abatido, assim que atinge o solo temos um único e grande estouro, que seria o momento em que o tanque se rompe e o combustível entra em contato com o fogo. Já a ocorrência de um segundo ou terceiro estrondo demonstra a existência de material inflamável ou bélico, dando assim a entender que provavelmente existia sim algum equipamento militar sendo transportado por aquela aeronave. Mas como disse, nada é provado, pois se trata de um acontecimento novo, onde as declarações são muito diferentes umas das outras, deixando assim uma lacuna em todo o acontecimento. Mas vamos analisar tudo isso e entender quais as probabilidades. Os fatos. Antes disso, quero trazer só mais uma informação, que achei muito importante, e que não veio de nenhuma fonte governamental ou militar, algo que mostra uma visão completamente diferente do fato. Anton Gerakchenko, um popular conselheiro do Ministério de Assuntos Internos, disse que a versão russa dos acontecimentos não é convincente. Ele citou um canal local de Belgorod, o My Belgorod, que em sua programação afirmaram que o avião havia decolado de Belgorod e estava indo na outra direção quando caiu. Em sua reportagem, algumas testemunhas oculares relataram ter visto fumaça saindo da aeronave e disseram que a direção do acidente indica que o avião saiu de Belgorod e estava se afastando, e completou dizendo que segundos antes do impacto, vários objetos caíram do Ilyushin e mostraram alguma evidência em vídeo. Além disso, Gerakchenko afirmou que o Ministério da Defesa da Rússia expulsou especialistas civis do Ministério de Situações de Emergência do local dos destroços. Assim, permaneceu apenas o Ministério da Defesa. Além disso, a sede da Ucrânia para a troca de prisioneiros estava a recolher informações e acrescentou em um comunicado que o inimigo realizou operações especiais de informação para desestabilizar a sociedade ucraniana. A partir disso, podemos começar uma análise um pouco mais precisa. Alguns pontos mostram pequenas falhas nas declarações russas. Se pararmos para pensar, um avião com prisioneiros que seria usado para a troca é algo importante para a Rússia. Dessa maneira, o Kremlin saberia na hora que a aeronave estaria transportando esse tipo de carga. Porém, demoraram quase uma hora para iniciar esse tipo de argumentação. Outro ponto que devemos recordar é o fato de logo atrás existir outro IL-76, que estaria transportando mais 80 prisioneiros. E se recordarmos do início desse vídeo, uma das especificações deste incrível avião é que ele pode carregar de 145 a 225 soldados. Somando os supostos dois aviões, existiam 140 prisioneiros. Dessa forma, não havia necessidade de utilizar duas aeronaves, já que apenas uma conseguiria carregar todos os prisioneiros. E para uma nação que está há 2 anos em conflito, sofrendo uma crise severa e inúmeras sanções comerciais e industriais, não pode desperdiçar combustível nem recursos. E se pararmos para pensar, esse avião é pilotado por 3 pessoas, além dos 65 soldados. Existiam outras 6 pessoas a bordo. Você acredita mesmo que eles iriam transportar 65 militares ucranianos com apenas 3 guardas? Outro ponto que podemos analisar é o fato de a Ucrânia ter dito que a Rússia realizou operações especiais de informação para desestabilizar a sociedade ucraniana. Com isso, podemos pensar de 2 formas diferentes. A primeira é de que os russos podem ter vazado informação, dizendo que aquele avião estaria carregado com projéteis S-300, enquanto estava realmente transportando militares ucranianos, ou eles esperavam usar a troca como uma maneira de abastecer Belgorod. Dessa forma, o primeiro avião estaria com a carga de projéteis, e apenas os prisioneiros estariam apenas na segunda aeronave. Porém, com o possível abate, eles utilizam isso como uma forma de manchar os ucranianos, e assim diminuir as ajudas internacionais. Isso vale também para o fato do noticiário do My Belgorod, onde afirmaram que aquela aeronave na realidade decolou de Belgorod e estava se afastando da fronteira quando caiu. Isso mostra a provável demora do Kremlin em dar uma resposta ao caso e que utilizaram o fato do avião para desestabilizar a Ucrânia.
Mas a realidade é que não sabemos o que realmente aconteceu. Os dois lados possuem discursos e alegações muito diferentes. E com isso, até os americanos se envolveram e estão utilizando a sua própria inteligência para obter clareza sobre o fato. Isso foi declarado pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, que após ser questionado, disse que os Estados Unidos viram os relatórios, mas não podem confirmar e que farão o melhor para obter mais clareza e mais informações sobre o caso. E você que assiste ao Maestria, sabe que o nosso público é qualificado. Por isso eu tenho certeza de que você tem uma opinião formada. Eu gostaria de saber sua opinião sobre a queda do avião. O que você acredita que realmente aconteceu nesse caso? É por isso que eu faço questão de ler cada comentário. Então deixe aqui embaixo o que você acha sobre o que falamos nesse vídeo. E você sabia que os americanos vêm acusando o Brasil de ocultar o real motivo do nosso programa atômico? O resultado disso eu te conto no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Te vejo na próxima batalha.